Quando a gente estava na reta final da análise do Fortaleza, Atos trouxe o Ceará a partir de uma mensagem do chat. E a mensagem era assim: o Ceará está fora da briga. E aí, Atos já disse que não, que continua na briga ali contra o rebaixamento. E a gente ponderou, debateu, o pessoal do chat também, foi muito nessa linha. A minha pergunta é: por que a gente duvida? O time tem 27 pontos. O time não deixa, desde a sétima rodada, e olha que a sétima é algo muito incipiente no campeonato, não deixa a diferença baixar de 4 pontos. Baixou na 22ª rodada, ele levou um cheque, foi lá em São Januário, pontuou de forma heróica até, com homem a menos, perdendo por 2-1, arrumou um gol no final. São respostas muito sólidas. Ah, perde jogos que não estão na conta em casa? Perde. Já deu para entender que esse time do Ceará ele tem limitações claras. Não é mágica. A mágica que aconteceu com o Mirassol só aconteceu com o Mirassol. O Ceará é outro caminho. Não é milagre. O Mirassol foi um milagre. O Mirassol não tem explicação. O Ceará é um outro caminho. O Ceará é resistência, é feijão com arroz, é marcação sólida, é consciência de jogo, é consciência de substituição. O time segue dando respostas muito melhores, e aí eu vou trazer o que Minhoca falou, não sei se foi Minhoca ou Cauê, são respostas muito melhores do que as de Santos, as de Grêmio, as de Inter, as de Atlético, são respostas muito melhores. Por que a gente duvida? Por que a gente ainda considera que o Ceará pode ser um alvo do Vitória, que está 5 pontos atrás e com um jogo a mais do que o Ceará? Ainda tem que botar esse um jogo a mais na conta. Tá? É verdade. Por que duvidar? Veja, Fred, eu não acho que o Ceará vai cair. Eu não duvido. Eu acho que ninguém. Eu não duvido da permanência. Só para responder a pergunta assim, de forma fática, eu não duvido da permanência do Ceará, não. Eu acho que o Ceará vai ser um clube de Série A em 2026. Agora, eu acho que é da natureza essa briga. Veja, as coisas são como ela é. Não quer ser visto assim, faça que nem o Mirassol. Mesmo você dando toda a ênfase aí, que o Mirassol é um cometa e tal, eu concordo, mas a gente só vai deixar de olhar para a zona de rebaixamento em relação ao Ceará como uma atençãozinha que fica ali, sempre colocada, se ele desgarrar que nem o Mirassol desgarrou. Aí a gente diz, agora, questão matemática, passa a não fazer mais. Mas 5 pontos é da natureza. Eu vejo até, Fred, que tem um fato, é o seguinte: o Ceará não é uma equipe que a gente olha, tipo assim, não, mas tá tranquilo aí. Não tá tranquilo. Se tem uma coisa, o Ceará não tá tranquilo. Mas não tá desesperador. Exatamente. Não tá tranquilo, mas tá consciente disso. As 5 equipes do Nordeste, o Ceará é a única equipe que não tomou goleada. A única equipe que não tomou goleada. O Sport, o Bahia, o Fortaleza, o Vitória e tal. O Ceará, se ele vai enfrentar um adversário difícil, ele vai fazer jogo duro. Ele quase conseguiu tirar ponto do Palmeiras. Ali, por questão de detalhe, não pontuou. Mas ele vai também perder para o Juventude dentro de casa. Ele vai pegar um Corinthians reserva, todo esfacelado, jogando nada e vai perder. Aí vai enfrentar o Flamengo, vai enfrentar o Cruzeiro e vai fazer um grande jogo. É por esse motivo que, na média, nessa coisa de decepcionar e surpreender, na média ele vai acabar ficando. Assim, tô achando que vai acabar ficando, né? Porque, de fato, o Ceará não tem uma sequência negativa. Só para ter uma noção, o Ceará vinha de uma sequência aí com pouquíssimos gols. Para ter noção, antes desse jogo que ele faz 2 gols, dos últimos 12, em 11 ele marcou menos, no máximo um gol, sendo 7 saindo de campo zerado. Se você olha esse contexto para qualquer equipe, não, essa equipe está em queda. Só que o sistema defensivo do Ceará muitas vezes consegue lá pontuar uma vitória de 1-0, um contexto ali que acontece, você consegue o resultado. Então, para mim, é esse o motivo. O Ceará é uma equipe que dá uma sensação de que
Essa equipe, na hora que chegar numa sequência negativa, vai desandar. Aí ela vem e dá uma resposta positiva, né? Então, assim, eu acho que essa é a grande dúvida que a gente coloca no Ceará, em termos de tipo, esse negócio pode desandar, aí vem a resposta. Ou esse negócio vai ter a tranquilidade. Eu acho que foi quando a gente falou que dá para sonhar com a possibilidade de Libertadores? Não, não dá para sonhar. O Ceará não tem essa capacidade hoje de chegar nesse patamar. Mas, ao mesmo tempo, não dá para duvidar que o Ceará vai acabar tendo essa regularidade que manteve até aqui. Até agora, não gerou o espiral de problemas como as outras equipes que estão abaixo dele acabou enfrentando. O Ceará é muito linear. Muito, muito mesmo. Então, até quando você imagina que o Ceará vai ter as dificuldades, você já sabe onde é que o Ceará vai ter dificuldade. Você sabe como o Ceará pode se dar bem contra os times mais difíceis, de melhor qualidade técnica, por esse jogo que o Ceará faz, sempre. E você sabe com quais times o Ceará vai se enroscar, que geralmente são os que têm menor qualidade técnica, e ele precisa furar aquela barreira. Então é algo que você já conhece muito esse time do Ceará. Enquanto a gente estava falando dos outros, que muitas vezes apanham da bola, com futebol muito feio, muito ruim, é aquela coisa que dá uma sobrevida porque tem alguns jogadores tecnicamente superiores, individualmente dizendo, mas são times que coletivamente são horríveis, como o Grêmio. São times coletivamente que estão numa fase absurda de tudo dar errado, como o Inter. Mas você vê as peças individualmente ali, pô, mas aqui tem como tirar. O Ceará, pelo menos, você vê aquele... É como se sempre tivesse ali... Eu tô a 30 por hora, mas eu não bato. Eu vou chegar no fim. Meu caminho tá muito sólido. Eu acho que esse caminho do Ceará é muito sólido. Agora, pode acontecer de furar um pneu por um desastre. Pode acontecer de o Ceará perder uma peça muito importante, como o Grêmio perdeu sua principal peça ofensiva, e desestabilizar tudo que tá montadinho ali. Porque também o Ceará é muito na conta. É aquela coisa. Se a turma não der 90% fisicamente, vai faltar. Aqueles 10 vão faltar. 10 a mais ali vai faltar. Tem que ser 90, sempre próximo de 100. Vai faltar, porque a reserva técnica que talvez outros times tenham de um jogador ou outro resolver, no Ceará são poucas peças que vão conseguir isso. Então vai ser muito nesse equilíbrio do time, nesse modelo que se abraçou de Condé, de fazer esse jogo de pouquinho que Minhoca trouxe agora. É de pouquinho ali, de poucos gols de fazer, mas quando fizer um, a gente não vai tomar, não. Vão ser 3 pontos ali. Quando não der, é o 0-0. Mas quando a gente fizer um, a gente não pode tomar. É essa a conta do Ceará. Que, de alguma maneira, dá uma tranquilidade, porque você não vê uma gangorra grande, mas, ao mesmo tempo, você não consegue esticar demais a corda e soltar como se fosse uma pipa, tipo, opa, deixa ele voar, porque esse aqui é melhor largar, porque não vai ficar aqui com a turma de trás do sofrimento. Porque você não sabe se um acidente pode acontecer. Para mim, um ponto-chave é que eu até acho que o Ceará pode parar no campeonato. Pode passar até uma pontuação mais próxima do time de baixo. Mas eu não acho que todos esses times problemáticos vão ultrapassá-lo. É isso. Grêmio, é Vasco, é Santos, é Inter. E ainda vem mais um, pô. Ou trocar esses por um. Veja só. Não, e ainda para o Ceará entrar, ainda teria que vir mais um. Um Fortaleza, um Vitória, um Juventude. Eu acho que assim, o cenário ele é muito controlado para o Ceará. E as respostas sempre vêm, tá? Deixa eu trazer aqui, num único slide, 4 dados, tá? Primeiro, só 2 times com 27 pontos em 22 jogos caíram. O Corinthians de 2007 com 44 pontos, que eu acho que esse ano fica, e a Ponte de 2017 com 39 pontos. Eu acho que é um único time que deve ser considerado. Porque do Corinthians, 44 pontos é a campanha que esse ano
sinaliza a permanência. A da Ponte, sim, é uma campanha para puxar. Aí a gente estica a corda. Ok. 27 pontos ou mais. Além desses dois, a gente tem mais 5 exemplos. O Atlético Paranaense, que tinha 32 pontos e caiu do ano passado. O Criciúma do ano passado, que tinha 30 pontos e caiu. O Guarani de 2010, que tinha 29 pontos e caiu. E o Figueirense e o Paraná de 2008 e 2007, que tinham 28 pontos e caíram. Tá? Detalhe, o Figueirense caiu com 44 pontos, assim como aquele Corinthians, e também considero uma pontuação que esse ano não levaria ao rebaixamento. Tá? Essa campanha do Ceará ela é a terceira melhor do clube na era dos pontos corridos, abaixo da de 2010 e abaixo da de 2021. E os próximos jogos, esse jogo chato com o Bahia em casa, a sequência do Ceará não é a melhor possível, tá? Tem o Bahia em casa, que é um jogo chato, São Paulo fora, Vitória fora, vem o Santos em casa, aí Sport fora, aí já está muito, muito para frente, né? Sequência imediata, ela não é nem muito difícil, nem tem aquele jogo que você olha assim, opa, esse é o joguinho ganho. Tá? Que é como o Vitória vai ter um Fluminense totalmente reserva. E o Ceará não é bem esse time, para dizer assim. É, Tá aí o jogo verdade. ganho ou tá aí o jogo perdido, né? De toda forma, tu não pode dizer nenhuma coisa nem outra. Porque é isso, é um jogo difícil contra o Bahia, mas um Bahia que vem de 2 derrotas pesadas, né? Perdeu a invencibilidade em casa. É um jogo de muitos desfalques, o Bahia segue muito desfalcado. O Ceará já não vai poder contar com o Marcos Vitor, com o Matheus Bahia de novo, porque são jogadores do Bahia. Aí já perdeu o Richardson. Não, esse desfalque de Matheus Bahia no jogo contra o Bahia machuca demais o Ceará. Pô. Não, e o reserva, teoricamente imediato, que seria Rafael Ramos, Fabiano também está suspenso. Então, Rafael Ramos deve jogar na direita. E aí, Nicolas, o jogador mais contestado. Então, assim, eu ainda fico preocupado com o Ceará. Assim, eu quero muito ver o Ceará ao término dessa data FIFA. Aliás, quando vier a próxima data FIFA, que é exatamente ali após o jogo contra o Santos. Aí a gente vai ter uma real noção o quanto será. Tanto que eu comentei com alguns amigos, falei assim, 5 empates aí, eu sei que não vai ajudar, não vai ter resultado positivo, mas você está conseguindo administrar uma vantagem. O ruim era perder para o Vasco, como estava se desenhando ali até a reta final. É perder para o Vitória, é perder para o Santos, entendeu? São jogos onde o Ceará não pode. Então, assim, ainda eu acho, Fred, é aquela coisa. É um piso molhado. E o Ceará está conseguindo ir bem nesse piso molhado. Mas ainda requer muita atenção. Eu acho que, na verdade, essa dúvida, esse temor, que eu mesmo, eu fiz a pergunta, mas às vezes eu ajo aqui como um advogado diabo, né? Quando eu faço a pergunta, eu não estou defendendo a tese que está na pergunta, não. Minha resposta aqui é que eu ainda teria dúvidas, sim. Se eu fosse torcedor do Ceará, mais ainda. Se eu fosse torcedor do Ceará, eu estaria sem paz, ainda que confiando no time, mas eu estaria o tempo todo torcendo contra Santos, contra Grêmio, o tempo todo. Eu acho que você dizer, se você fosse, eu acho que o torcedor do Ceará está fazendo isso, porque ainda que tenha reagido, assim, o jogo estava perdido, batalhou demais, com a Mendes reagiu, empatou na São Januário, mas assim, ficou a segundos de realimentar aquela derrota para o Juventude, que foi um resultado muito duro. Esse empate atenua um pouco aquilo, mas deixa ali de sobreaviso do time que me falou, o time que pode ser batalhador e perder no detalhe para o Palmeiras e conseguir reagir com o Vasco, mas perder para o Juventude e perder para o Corinthians jogando muito mal. É um time que tem uma pontuação boa para essa briga, mas que tem uma certa compete bastante nesse campeonato, mas que tem uma certa irregularidade que faz com que o torcedor não tenha, imagino eu, tanta confiança assim. Tem a esperança de dizer, meu irmão, tá jogando para ficar. Mas o cara não aposta tão alto que vai ficar. O cara vai acompanhando assim, tá indo bem para permanecer, mas é bom ter atenção. Não tá garantido, não tá fora da briga. Assim, o Ceará flertou, como a gente falou, flertou com a briga de cima, mas aí deu uma ré violenta e está ali numa margem segura ainda, até porque os concorrentes são muito fracos. Mas vale no mínimo atenção e a tabela demanda essa atenção, inclusive, tá?
A tabela do Ceará, esse jogo vai pegar um Bahia já pressionado com essas derrotas, com a saída do G4, com a saída da Copa do Brasil. Depois pega um São Paulo ali pós-Libertadores, mas ao mesmo tempo um time que está brigando na parte alta, querendo brigar por Libertadores também. Enfim, e aí são dois jogos difíceis que o que a gente está falando hoje dessa gordura, de repente pode sumir. A campanha quase que eu chamo de central. A campanha do Ceará, ela é estável, é uma campanha estável, mas precisando de 10 centavos de atenção. E eu tenho certeza que a torcida do Ceará vem tendo essa atenção. Não está navegando tranquilidade. Não, tá tranquilo. A maioria eu acho que está nessa daí, Cássio. Em vez de olhar o copo cheio, vai no vaziozinho de... Meu amigo, é aqui, ó. É fundamental. Um copo meio vazio. Agora, só um detalhe também, que é essa situação de que você não tranquiliza, né? Assim, eu acho que o torcedor do Ceará vai dizer assim, meu irmão, que campeonato longo, meu amigo. Por que não já terminou esse negócio, sabe assim? Porque, assim, como não teve nenhum momento de declínio, o cara sempre acha assim, se esse negócio acontecer não é ele que está dizendo isso, Minhoca. Se esse acontecer na hora errada, não pode acontecer, entendeu? Por isso que ele está querendo logo termine logo o campeonato. Para que, obviamente, não aconteça no momento errado, que é o quê? Na reta final. Né? Principalmente porque o Ceará é a equipe que vai encerrar o campeonato com aquela sequência. Cruzeiro, o torcedor do Ceará tem que torcer para duas coisas. Contra esses times imediatos ali abaixo dele e para o Flamengo resolver logo esse título. Porque não pode chegar nas 3 últimas rodadas tendo disputa pelo título. Que aí o Ceará... as 3 últimas rodadas... De novo, vira um corredor polonês. Tá? Com ou sem título. O jogo vai ser no Maracanã. O Flamengo mas não é só o Flamengo, cara. Se eu tô Flamengo, a sequência. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Porque tu falou Flamengo. Eu ia fazer. O jogo do Flamengo é no Maracanã. Eu falei pro Flamengo ser campeão, porque a sequência final dele é a sequência Cruzeiro em casa, Flamengo fora, Palmeiras em casa. Se não tiver disputa pelo título, melhora muito os jogos contra Cruzeiro e Palmeiras. Contra os outros dois, ok. Mas pode, de toda forma, nunca sabe, né? Pode estar valendo G4 ali, enfim, tem... É uma sequência chata, que tem uma possibilidade de ser menos chata, mas que é muito chata, e de toda forma, a pontuação que o Ceará fez no turno, meio que já bateu a meta se você juntar o turno e o retorno, assim, sobre o que dava para fazer. Tá. É isso. O próximo slide aqui a gente traz um slide que a gente traz sempre, né, que é aquela geral do campeonato, mas esse slide está muito comprometido porque não tem as coisas vão dar, viu, Fred? As coisas vão o dar. mesmo número de jogos. Vai andar para ficar um pouco melhor, porque a gente vê aqui aquela média todo mundo abaixo por causa do e número tem de distorções, jogos. Né? Mas, por exemplo, o Vitória que não tem é um 17º, 2 pontos abaixo, já que o Vitória é um dos poucos times com 23 jogos. Tá? Então, de fato, o Vitória tem 2 pontos abaixo. Os demais todos, ali daquela área, tem uma média de pontuação abaixo da história, mas tem jogos a menos, então gera uma distorção muito grande. Já vai acontecer agora um Botafogo e Mirassol, um dos jogos atrasados. Se eu não me engano, só está faltando mesmo Sport Flamengo, Atlético Mineiro e Fortaleza, Fluminense e Ceará, e acho que Santos e Palmeiras. Acho que são 4 jogos que estão faltando. Então vai ter muito jogo lá na data FIFA de outubro. E aí eu acredito que esses jogos devem acontecer, a não ser que caia aí o Fluminense na Sul-Americana, o Atlético Mineiro também cai na Sul-Americana, coloque ali na semifinal da Conmebol. Mas há possibilidade, o Flamengo também que pode cair, né, pro Estudiantes da Argentina. Aí pode ser que seja realmente na da Conmebol. Se não, deve ficar para novembro. Então, para quem está na expectativa desses jogos, deve ir lá para novembro, possivelmente. Tá no mundo. Perfeito.